Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos iniciar o último capítulo, capítulo 31, já estou saudosa assim do livro, né? Capítulo 31, Dissertações Espíritas. Nesse capítulo nós vamos estudar sobre o Espiritismo, sobre os médiuns nessas dissertações, sobre as sociedades espíritas e as comunicações que são apócrifas, ou seja, assina que é Antônio e não é o Antônio, né? Então aqui nós vamos ter essas mensagens que o professor Denizar recebeu em torno desses assuntos. E é uma alegria ele compartilhar isso através do livro. Então vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois eu vou solicitar o auxílio da nossa querida amiga Carla para nos ajudar com a leitura das dissertações. Vamos orar? Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro e do estudo. Graças te damos porque tu deste a cada um de nós aqui presentes e onde quer que alguém vai escutar esse áudio, encarnados e desencarnados, a permissão de participar desse estudo. O estudo faz parte da educação e nós estamos todos neste planeta em processo de reeducação. E para que haja educação é preciso que tenha disciplina. Então ajuda-nos, Jesus, a perseverarmos na disciplina do estudo, primeiramente esse estudo intelectual, onde a gente discute, debate as lições que Kardec maravilhosamente nos deixou e compilou dessa obra, e depois precisamos da perseverança e do esforço para transformar esse conteúdo intelectual em sentimentos, em atitudes e em atos concretos. Mas nós, Senhor, somos os fariseus de antigamente. Nós somos aqueles que vê o cisco no olho do vizinho, mas não enxerga a trave que está no nosso. Então, com a tua misericórdia, com a tua paciência, ajuda-nos mais uma vez, para que possamos agora, finalmente, olhar para nós, olhar para dentro, para podermos começar a olhar para frente e caminhar até ti, porque sabemos que tu estás esperando por nós desde sempre, que assim seja. Diz o professor Denizar: reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que completam e confirmam os princípios contidos nesta obra. Poderíamos inseri-los em número muito maior, mas nos limitamos aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao futuro do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões espíritas. Oferecemos-los ao mesmo tempo como instrução e como modelo das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas que permitem o seu reconhecimento. Vai dizer, pois por que ele colocou mensagens apócrifas? Para que nós, e ele, tanto é que ele vai comentar, para que nós tenhamos realmente bom senso e aprender a identificar o que é autêntico e o que não é autêntico. Então ele dá uma orientação para a gente. Olha, coloquei a mensagem fala de Deus, fala de Jesus, mas ele vai apontando os erros. Então é muito bom nós estudarmos as mensagens apócrifas e o comentário do professor Denizar. Vamos lá, sobre o Espiritismo. Essa mensagem é de quem, Carlinha? Santo Agostinho. Pai da igreja, né? Tem uma nota do tradutor que diz que os 4 subtítulos acima não faziam parte do cabeçalho do capítulo 31 da segunda edição francesa, de 1861, que serve de base para esta tradução. Constam, porém, no corpo do referido capítulo e no sumário deste livro, razão pela qual os inserimos nesta versão da FEB.
Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Esse clarividentes aí não tem absolutamente nada a ver com mediunidade, é que vê com clareza, tá? Se você for pegar o significado da palavra clarividência, que vê com clareza. Então, confiai na bondade de Deus e seja bastante lúcido para perceber os preparativos da nova vida que Deus vos destina, né? Não vos será possível, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis felizes se, mesmo sem tornardes a viver neste globo, puderdes apreciar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas. Armai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. São sólidas as bases em que ele se assenta. O Cristo colocou a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que vossa fé será estéril. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, sempre... Porque o que acontece? Um ser humano que estuda... Primeiro, a gente aprende... Não existe nenhuma religião na face da Terra que nos dê tanto subsídio para nos tornarmos pessoas melhores. Não tem. Aqui na Terra não tem. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Que nós somos os escolhidos? Não. Não é absolutamente. Nós somos, sim, aqueles espíritos extremamente indagadores, extremamente rebeldes, extremamente endurecidos, que é necessário... Sabe quando você está bem cego, você precisa de uma luz bem ostensiva para poder enxergar? É mais ou menos a nossa situação. Então, nós somos aquele grupo dos indagadores que não aceita porque sim. A gente tem que saber. Então, a gente pode até ir, mas tem que ser de forma racional. Então, ou seja, isso nós temos aqui. Então, eu já tenho o que eu estava procurando. O que me falta para eu me tornar um humano melhor? Então, eu não posso mais chegar lá e dizer, mas eu não sabia, ninguém me explicou. Não, você sabia e todo mundo te explicou. Não mudou porque não quis. Então, é necessário, para que realmente se firme esse propósito, eu me tornar um humano melhor. E me tornar um humano melhor é aquele que aprende a se relacionar com todos. E quando se fala em caridade, a gente não pode pensar só na caridade material, que é a mais fácil. Ele fala principalmente na caridade moral. Tolerância, renúncia, resignação, indulgência, esse movimento da convivência. Porque tudo isso que eu falei, tolerância, resignação, indulgência, você vai viver isso sozinho dentro do quarto? A única forma de eu colocar isso em prática é através da convivência, interação social. Senão eu não tenho como. Vamos para a dissertação de número 2. Quem é, Carlinha? Um francês, né? Chateaubriand. Olha lá, pouca coisa. Vamos pegar a biografia dele rapidinho? Enquanto a Carlinha vai ler, depois a nossa irmã Mita vai trazer a biografia de Chateaubriand. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. Se, com efeito, postas de lado as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem qualquer hesitação, os sinais precursores que vos provarão, de maneira incontestável, que os tempos preditos já chegaram. Estabelecem-se comunicações entre todos os povos. Derrubadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que impedem a sua união, os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observai que os propósitos soberanos, impelidos por mão invisível, tomam, coisa inacreditável, a iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e espontaneamente,
são muito mais rápidas e duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu já pressentia a época atual, a despeito dos prejuízos de infância e de educação. Sou feliz por isso e mais feliz ainda por vos vir dizer: irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por vos melhorardes pessoalmente, a fim de que possais gozar, na vossa próxima existência, de uma felicidade tão difícil de imaginardes agora, quanto difícil é para mim vô-la fazer compreender. E como está difícil, senhor Chateau, né? Nós estamos vivendo uma das épocas mais complexas da humanidade terrena. Uma coisa é nós sermos brutos porque temos uma consciência ainda embrutecida. A outra coisa é nós sermos perversos, porque nós não podemos mais dizer que somos brutos, porque somos embrutecidos. Não, nós estamos num alto nível de intelectualidade. Nós já conseguimos comunicar agora, nesse exato momento, eu posso até ver a pessoa que está no Japão. Então, nós já fizemos realmente coisa que nós só imaginávamos em filme, a gente está vivendo isso hoje. Então, nós temos um desenvolvimento intelectual muito grande e ainda assim agimos como se fôssemos bárbaros. Então, isso é o quê? Perversidade. Não é mais a brutalidade. Vamos ver um pouquinho da biografia dele, Aramita? François René, Visconde de Chateaubriand, foi um escritor, ensaísta, diplomata, realista e político francês que se imortalizou pela sua magnífica obra literária de caráter pré-romântico. Ele nasceu em 4 de setembro de 1768 e desencarnou em 4 de julho de 1848. Você vê que antes, para ter acesso à educação, era algo muito complexo. Era chique ter um livro nas mãos, né? A gente não tinha acesso, primeiro que era muito caro, então nós tínhamos que buscar as bibliotecas, né, públicas para ir atrás de livro, ver alguém com livro, ver alguém falando, Sócrates, Chateaubriand. Né? A gente observa muito isso no encontro de Chico, lá na Rede TV Tupi, os intelectuais citando, e a gente via que aquilo era para uma minoria. Né? Então, hoje, o próprio aparelho, esse aparelhinho que a gente anda com ele nas mãos, ele te dá acesso a tudo. Tudo, se você quiser estudar, tudo que você quiser estudar, você tem acesso. É só digitar e vem, é só digitar e vem. Então, hoje até mesmo a gente fazer um estudo de uma obra que a gente tem que pesquisar, né? Tem esse pequeno trabalho, a gente não precisa mais pegar um transporte coletivo para ir até a biblioteca para fazer as pesquisas. A gente digita aqui no aparelhinho e mesmo as palavras, antes a gente tinha que buscar um dicionário. Né? Você pegava um dicionário e aquela letrinha miudinha, né? Para você achar o significado das palavras. Hoje você digita e se não quiser digitar, você usa o microfone e fala. Então hoje nós temos um acesso... São muitas as facilidades, os tempos são chegados. Então o que nós estamos vivendo agora? Agora vai mudar mesmo. Então hoje nós estamos vivendo o movimento da separação realmente. E muitos espíritos não estão voltando. Mas muitos, não são poucos, não. E a turma que está chegando agora, a partir de 2020, essa turma é óbvio que já está começando a mostrar para o que veio, né? E uma coisa que ele fala aqui legal, e ele fala 2 vezes, ele fala aqui, trabalhai por vós, e depois ele volta de novo, trabalhai sobretudo por vos melhorardes pessoalmente. Porque a obra é individual. A coletividade vai, mas é individual. Cada um vai fazendo a sua parte, o seu melhoramento e fazendo a coletividade. Aí depois vem agora a hora da separação, que é a hora de mudar. Mas não muda se eu não fizer o meu trabalho e querer, a gente vai todo mundo junto. Não, não vai todo mundo junto. Não é assim que funciona. É o melhoramento individual que vai dar uma coletividade desse individual que vai melhorar o planeta. E a gente vê a primeira mensagem do Senhor Santo Agostinho falando do quê? Renovação íntima. Vem o Senhor Chateaubriand novamente falando de renovação íntima. Porque a base é isso, gente. Eu posso saber o livro dos Espíritos, as 1018 questões. É 1019 porque pulou uma numeração, mas são 1018 questões.
posso saber tudo. Se aquilo ali não me torna um ser humano melhor, é a carta de Paulo ao Coríntios. Nada me serve. Vamos mais uma, Carlinha? A terceira é a mensagem de Jean-Jacques Rousseau. Vamos para a biografia dele? Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 28 de junho de 1712 e desencarnou em 2 de julho de 1778. Foi um importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor. As ideias de Rousseau influenciaram profundamente todo o direito e outras áreas das ciências humanas, na medida que desenvolveram e aprofundaram conceitos como Estado, poder e soberania, tais quais conhecemos atualmente. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. Ele explica, mais do que desvenda, horizontes novos. Só um pouquinho, Carlinha. Olha que interessante. O Espiritismo, explica mais do que desvenda. Horizontes novos, né? A reencarnação, bem como as provas que o espírito sofre antes de atingir a meta suprema, não são revelações, mas uma confirmação importante. Tocam-me vivamente as verdades que são postas em foco por esse meio. Digo meio intencionalmente porque, em minha opinião, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação com as questões morais ainda está por nascer. Discute-se a política, que agita os interesses gerais. Discutem-se os interesses particulares. O ataque e a defesa das personalidades apaixonam os espíritos. Os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó acumulado pelos séculos. Aos olhos da multidão, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto os da alma. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras boas, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como moda, seja como ensino. Ressuscitando o espiritualismo, o Espiritismo restituirá à sociedade o impulso que a uns dará a dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o Ser Supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Não, eu só achei interessante que já é a terceira obra que a gente está estudando. A gente está o Lázaro Redivivo, na Revista Espírita, e agora a mesma obra, falando que se discute sobre tudo, que se debate sobre tudo, mas as questões espirituais sempre ficam esquecidas. Então, como a gente sabe que nada é por acaso, é mais um alerta, né? A terceira que é seguida. E que ele fala de novo, o que é que ele fala aqui no começo? Que o Espiritismo é o estudo filosófico das causas secretas, dos movimentos interiores da alma. A alma de cada uma. A gente olhando aqui, cada um de nós, a gente pode cada um exibir os seus títulos, os seus estudos, os seus saberes. Mas como está a nossa alma? Né? Cada um que vai responder por si. Isso cada um vai saber quando a gente chegar lá. E ele fala os horizontes novos, né, através da reencarnação. E outra coisa que ele fala importante, que são as verdades morais, como a Carla já falou, o pão da alma, o pão da vida, que o materialismo, o niilismo e a nossa época está pouco se lixando para isso. Né? A gente quer saber o pão do dinheiro, o pão do sustento, o pão de como eu ficar mais bonito, mais na moda, mais não sei o quê. Só que a gente não sabe que tudo que eu fizer para esse corpo é inútil e em vão. Né? Tudo que teus olhos de carne veem ou está morrendo e morrerá. Então, nada daqui ficará. O importante é esse imponderável. E a gente até entende relativamente quando esse pão da vida está fora da sociedade política, da sociedade econômica, da sociedade do comércio, mas quando ela começa a ficar ausente dentro da instituição religiosa.
Então, às vezes, nós nos reunimos, nós espíritas, a gente adora ler, nós somos muito intelectuais, então nós nos reunimos, nós discutimos fluido universal, perispírito, comunicabilidade dos espíritos, e fica só nisso. E detalhe, e quando fala Jesus, a pessoa, nossa, a pessoa vem falar de caridade, se a pessoa tentar pegar o estudo e falar de caridade de Jesus, o povo intelectual fica meio assim, sem graça, né? Então, nessa mesmice, a gente tem que falar mais da ciência, dentro da doutrina espírita. E tem, gente. E tem. Até dentro da doutrina, até dentro das religiões, se fala pouco desse amor de Jesus, né? Da simplicidade de Jesus. Isso que ele diz, o sistema tem seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonados sob o pó acumulado dos séculos, porque séculos e séculos não se fala nisso. Vamos só mais uma? Quem vai ser? O espírito familiar. Então vamos lá. Só uma coisinha que passou batido. Se nós voltarmos na dissertação de número 2 do senhor Chateaubriand, como é que ele começa o primeiro capítulo? Que Cristo preside os trabalhos. De toda sorte que se acham em via de execução. Então, algumas pessoas dizem assim, mas o Espírito de verdade é Jesus? Quando você duvida que o Espírito de verdade é Jesus, primeiro você não conhece o Espiritismo, você ainda não leu as obras. Né? Então, te dizem assim, mas tia, onde está escrito? Vá procurar. Eu achei, você vai achar também. Porque, de um por um, né? Vai de um por um, porque se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos achar. Se nós formos no Missionário da Luz, nós vamos achar. Se nós pegarmos essa obra aqui, o Livro dos Médiuns, nós vamos achar várias vezes. Olha aqui, olha, o próprio Cristo preside aos trabalhos. É Ele que está à frente de tudo. Você acha que na terceira revelação ele ia estar descansando em algum lugar? Então, na verdade, a nossa dificuldade é tirar Jesus da cruz. Nós não conseguimos entender um Jesus que está aqui, presente, atuando vivo. A gente quer transformar Jesus num ser mitológico. Não, está vivo, pertinho, coordenando, falando, direcionando, trabalhando constantemente. Afinal de contas, ele é o Cristo. E o que nós aprendemos em Espiritismo? Quanto mais evoluídos os espíritos, maior a sua capacidade de trabalho. Quanto inferior o espírito, maior a sua capacidade de repouso. Porque o espírito inferior gosta do repouso. Aonde ele se encosta. Não é verdade? Né? Então, isso mostra a inferioridade. Um espírito nobre, um espírito superior, você pode ver na própria obra Nosso Lar, a gente vai ver lá a irmã Veneranda, e o que se fala dela? Os anos de trabalho e o tempo de repouso dela. E ainda tem aquelas que o dia do repouso elas vão para outro trabalho. O governador também não tira férias. O governador não tira férias. Por quê? Porque esses espíritos nobres já entenderam que o trabalho no bem é o maior repouso para a alma. Eles já entenderam isso. Porque o melhor repouso é o da consciência tranquila. É o dever cumprido. E o fazer o bem, ele te traz saúde mental, saúde emocional. Ele equilibra todas as estruturas fisiológicas, físicas. Para só mais. A quarta mensagem é de um espírito familiar. Se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que eles se esclareçam sobre os seus deveres. É para lhes mostrar o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, por conseguinte, apressar o seu progresso. A gente já viu que não vai dar para ler tudo, né, Carlinha? Porque só o começo dessa mensagem já dá pano para manga. Né? Deus envia os espíritos não é para atender os nossos caprichos pessoais. Matar curiosidade. Para matar as nossas curiosidades ou para fazer qualquer tipo de espetáculo. Quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. Então, se Deus envia os espíritos para instruir os homens, porque essa é a função. Não é para dizer, vou casar, vou acertar na loteria, qual é o número da loteria? Né? Aquele dinheiro que vai sair aquele dinheiro, por um acaso eu estou no testamento.
do meu sogro, da minha sogra? Não é para isso. Então, se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que eles, os homens, se esclareçam sobre os seus deveres. Então, se eu vou a uma reunião mediúnica, é Deus enviando os espíritos. Ainda ali dentro é para que eu me esclareça. Então, eu escuto através do testemunho doloroso do meu irmão o que eu não devo fazer. O caminho que eu não devo percorrer. E só essa palavra dever, a gente podia ficar nela. Então vamos ficar. Uma vida que a gente ia ficar. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu recomendo vivamente, tem o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Só esse primeiro item aqui, olha, o dever é a obrigação moral da criatura primeiro para consigo mesmo. Moral. Então, quantas vezes eu tenho atitudes que são amorais? Quantas vezes nós nos colocamos em situações de total desrespeito por nós mesmos? Vamos falar um pouco de nós mulheres? Quanta vulgaridade, às vezes, num vestir, expondo a forma. Quanta vulgaridade em uma dança. Quanta vulgaridade em uma fala. Quanta vulgaridade. Isso é a falta de respeito moral, de caridade moral para com a sua pessoa. Quando você anui com um crime, uma assinatura. Então, o primeiro passo é se... Eu gosto do papai dizer, minha filha, a mulher tem que se dar o respeito. O papai sempre falava essa frase pra gente, né? A mulher tem que se dar o respeito. Então, o humano tem que aprender a se dar o respeito. Né? Você se vender... Então... Só que todo esse movimento, como ele coloca, a moral da criatura para consigo mesmo, eu já estou evitando muitos problemas para a minha pessoa e muitos problemas para a pessoa do outro. Então, quando eu me cuido como ser moral, eu passo a fazer o bem a uma sociedade. Quando eu me comporto de forma amoral, eu faço mal à minha pessoa e faço mal à sociedade. Então, parece assim, quando ele diz assim... O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. O materialista pega isso daqui, ou uma pessoa que não quer enxergar o óbvio, ela distorce tudo. Mas não, ele está falando de moral, está falando de conduta, não é verdade? Então já viu que isso dá pano para manga. E aí nós vamos parar. Aí foi só um deguste, né? O pratinho de entrada, né? É um spoiler, não é à toa que é um espírito familiar também, para que nós possamos adentrar e aprofundar um pouco mais no nosso próximo estudo. Foi bom, gente? Foi bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Nós somos, sim, aqueles espíritos extremamente indagadores, extremamente rebeldes, extremamente endurecidos, que é necessário, sabe quando você está bem cego, você precisa de uma luz bem ostensiva para poder enxergar? É mais ou menos a nossa situação. A gente tem que saber, então a gente pode até ir, mas tem que ser de forma racional. Então, ou seja, isso nós temos aqui. Então eu já tenho o que eu estava procurando. O que me falta para eu me tornar um humano melhor? Então eu não posso mais chegar lá e dizer, mas eu não sabia, ninguém me explicou. Não, você sabia e todo mundo te explicou. Não mudou porque não quis. Nós estamos vivendo uma das épocas mais complexas da humanidade terrena. Uma coisa é nós sermos brutos porque temos uma consciência ainda embrutecida. A outra coisa é nós sermos perversos, porque nós não podemos mais dizer que somos brutos, porque somos embrutecidos. Não, nós estamos num alto nível de intelectualidade. Então, nós temos um desenvolvimento intelectual muito grande e ainda assim agimos como se fôssemos bárbaros. Então, isso é o quê? Perversidade. Não é mais a brutalidade. Porque a obra é individual. A coletividade vai, mas é individual. Cada um vai fazendo a sua parte, o seu melhoramento e fazendo a coletividade. Aí depois vem agora a hora da separação, que é a hora de mudar. Mas não muda se eu não fizer o meu trabalho e querer, a gente vai todo mundo junto. Não, não vai todo mundo junto. Não é assim que funciona. Então, na verdade, a nossa dificuldade é tirar Jesus da cruz. Nós não conseguimos entender um Jesus que está aqui, presente, atuando vivo. A gente quer transformar Jesus num ser mitológico. Não, está vivo, pertinho, coordenando, falando, direcionando, trabalhando constantemente. Porque esses espíritos nobres já entenderam que o trabalho no bem é o maior repouso para a alma. Eles já entenderam isso, porque o melhor repouso é o da consciência tranquila, é o dever cumprir. E o fazer o bem, ele te traz saúde mental, saúde emocional, ele equilibra as tuas estruturas fisiológicas, físicas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos ao nosso Pai Criador. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre amado por excelência. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. E sempre te falamos, amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Se Ele nos permitir, estaremos aqui no nosso próximo encontro. Graça te damos, amor querido.